Eu tinha 23 anos quando minha conta bancária foi de R$ 1.000 para quase 1 milhão em menos de 6 meses. E foi exatamente nesse momento que eu descobri quem realmente me odiava. Spoiler, não era quem eu imaginava. Meu nome é Felipe, e essa é a história de como o dinheiro não mudou quem eu era, mas revelou quem todo mundo sempre foi. Antes de tudo isso acontecer, eu era completamente normal. Trabalhava num escritório de contabilidade, ganhava 2.500 por mês, morava num apartamento alugado com 2 colegas, e minha vida social era basicamente cerveja barata no fim de semana e futebol na quarta. Nada de errado com isso. Eu era feliz, ou pelo menos achava que era. Mas tinha um problema. Eu sempre fui meio inquieto. Sabe aquela pessoa que não consegue ficar parada? Que sempre tem uma ideia maluca na cabeça? Esse era eu. E minha ideia maluca na época era criar um aplicativo. Não era nada revolucionário, era um app de delivery, mas focado em comida caseira, tipo aquelas tias que cozinham muito bem, mas não têm restaurante. A ideia era conectar essas pessoas com quem quisesse comer comida de verdade, feita com amor, sem ser fast food ou restaurante caro. Simples assim. Mas ninguém acreditou em mim. Quando eu contei para os meus amigos, eles riram, literalmente. Meu melhor amigo na época, o Rodrigo, olhou para mim e disse: Felipe, você não sabe nem programar, cara. Como você vai fazer um app? E ele tinha razão, eu não sabia, mas eu tinha vontade. E isso conta, não conta? Minha família também não ajudou. Meu pai disse que eu estava perdendo tempo, que eu deveria focar no meu emprego, juntar dinheiro, comprar um carro, casar, ter filhos, a vida normal. Minha mãe foi mais gentil, mas dava para ver no olhar dela que ela também achava que eu estava viajando. Mas eu não desisti. Passei 6 meses estudando programação sozinho, YouTube, cursos gratuitos, fóruns, tudo o que você possa imaginar. Eu acordava às 5 da manhã, programava até às 7, ia trabalhar, voltava e programava até meia-noite. Final de semana? Programando. Feriado? Programando. Minha vida social morreu. Meus amigos pararam de me chamar. E eu nem liguei. E depois de 6 meses, eu lancei o app. Versão beta, cheia de bugs, mas funcionava. Coloquei em algumas comunidades online, divulguei em grupos de bairro no Facebook e esperei. Nos primeiros 3 dias, nada. 0 downloads. Eu fiquei arrasado. Pensei, meu pai estava certo, eu perdi 6 meses da minha vida. Mas no 4º dia, uma tia chamada Dona Maria, que morava no bairro vizinho, se cadastrou. Ela vendia marmitas caseiras e alguém fez um pedido. Só um, mas era um começo. Aí veio o 2º pedido, depois o 3º. Na primeira semana eram 10 pedidos por dia, na segunda, 50. No final do primeiro mês eram quase 300 pedidos por dia. Eu não conseguia acreditar. O app começou a viralizar, não porque eu fiz marketing, mas porque as pessoas começaram a compartilhar. Olha que legal, comida caseira de verdade, barato, entrega rápido. Funcionou. No 2º mês, eu tinha mais de 2.000 cozinheiras cadastradas e quase 20.000 usuários. No 3º mês, um investidor entrou em contato comigo. Ele queria comprar parte do app. Eu nem sabia direito o que isso significava, mas topei conversar. 3 semanas depois, eu tinha um contrato na minha frente. Eles queriam 40% do app por R$ 800 mil. Eu quase caí da cadeira. R$ 800 mil. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Assinei sem pensar 2 vezes, e foi aí que tudo mudou. Quando o dinheiro caiu na minha conta, eu fiquei olhando para o extrato por uns 10 minutos. Parecia irreal. Eu tirei print, mandei para o meu irmão. Ele respondeu, isso é sério? Sim, era sério. A primeira coisa que eu fiz foi sair do emprego. Meu chefe ficou surpreso. Felipe, você tem certeza? Você está jogando fora uma carreira estável. Eu só sorri e disse que sim, eu tinha certeza. Ele não entendeu. Ninguém entendeu. Aí eu me mudei. Saí do apartamento que eu dividia com os colegas e aluguei um lugar só meu. Não era nada extravagante, mas era meu. Comprei alguns móveis novos, uma TV boa, um computador melhor para trabalhar no app. Básico. Mas aí começou a aparecer gente. Gente que eu não via há anos. Primos distantes, amigos de escola que nunca foram meus amigos de verdade, conhecidos aleatórios, todo mundo querendo falar comigo. No começo eu achei legal. Poxa, as pessoas estão se lembrando de mim. Mas aí eu percebi que ninguém estava se lembrando de mim. Todo mundo estava se lembrando do meu dinheiro. Um primo que eu via uma vez por ano no Natal me ligou. Felipe, cara, que sucesso, hein? Você tá rico agora. Escuta, eu tô com um projeto aqui, preciso de um investimento pequeno. Será que você pode me ajudar? Pequeno. Ele queria R$ 50 mil.
Eu disse que ia pensar. Ele ficou chateado. Ah, Felipe, agora que você tem dinheiro, ficou metido. Metido? Eu? Outra prima me chamou no WhatsApp. Oi, Felipe, quanto tempo? Que saudade de você. Vamos marcar um almoço? A gente nunca tinha almoçado juntos na vida, mas eu topei, só para ver no que ia dar. No almoço, ela passou meia hora falando da vida dela, dos problemas dela, de como estava difícil. E aí veio. Felipe, você pode me emprestar 15 mil? É só até o mês que vem, eu juro que pago. Emprestar. Claro, porque todo mundo ia pagar de volta, né? Mas o pior não foram os pedidos de dinheiro. O pior foram os comentários, as fofocas, as indiretas. Meu amigo Rodrigo, aquele que riu da minha ideia, começou a falar mal de mim pelas costas. Eu descobri por outro amigo. Ele dizia que eu tinha tido sorte, que qualquer um podia fazer o que eu fiz, que eu não era especial, que eu só estava no lugar certo na hora certa. Sorte, depois de 6 meses acordando às 5 da manhã. Minha ex-namorada, que tinha terminado comigo 1 ano antes porque eu era sem ambição, me mandou mensagem. Oi, Felipe, tudo bem? Vi que você está indo bem, fico feliz por você. A gente podia se ver algum dia. Sem ambição. Essa mesma pessoa tinha dito isso na minha cara e agora queria se ver algum dia. Mas o momento que mais me marcou foi com o meu pai. A gente sempre teve uma relação meio distante, mas depois do dinheiro ficou pior. Ele não falava diretamente, mas eu sentia. Ele fazia comentários como, pois é, agora você é rico, não precisa mais da gente, ou deve ser bom não ter que se preocupar com conta. Um dia eu cansei e perguntei, pai, o que está acontecendo? Por que você está assim comigo? Ele ficou quieto. Depois disse, você mudou, Felipe. Eu mudei? Como assim? Você está diferente, mais distante, mais arrogante. Arrogante? Eu? A pessoa que passou meses sendo ignorada por todo mundo, que foi chamada de louca, que foi desencorajada pela própria família. Agora eu era arrogante. Eu percebi que o problema não era eu ter mudado. O problema era que eu tinha conseguido algo que eles achavam impossível, e isso incomodava. Incomodava porque mostrava que eles também podiam ter tentado, mas não tentaram. E é mais fácil dizer que eu mudei do que admitir que eles ficaram para trás. A verdade é que o dinheiro não muda você. O dinheiro revela quem você sempre foi, e revela quem todo mundo ao seu redor sempre foi. Eu comecei a reparar nos detalhes, nas pessoas que realmente se importavam comigo antes do dinheiro e que continuaram se importando depois. Eram poucas, muito poucas. Meu irmão mais novo foi uma delas. Ele nunca pediu nada, nunca fez comentário estranho, só disse, cara, que orgulho de você. Você conseguiu. E pronto, simples assim. Uma amiga da faculdade também. Ela mandou mensagem dizendo, vi que seu app bombou, parabéns. Deve estar muito corrido, mas quando você tiver um tempo livre, vamos tomar um café. Saudade de conversar com você. Sem segundo interesse, só a genuína amizade. E Dona Maria, a primeira cozinheira a se cadastrar no app, ela me mandou uma foto dela com a família, segurando um bolo que ela tinha feito. Na mensagem ela escreveu, Felipe, obrigada por ter acreditado na gente. Você mudou minha vida. Eu chorei lendo aquilo. Essas pessoas me lembraram que ainda existia coisa boa no mundo, que nem todo mundo era movido por interesse. Mas a maioria revelou sua verdadeira face. E foi doloroso. Foi como perder amigos que eu nunca realmente tive. Foi como descobrir que minha família tinha limites no amor deles. Foi como perceber que muita gente só estava comigo porque eu era inofensivo, medíocre, seguro. E no momento que eu me destaquei, eu me tornei uma ameaça. Teve um momento específico que mudou tudo para mim. Eu estava num churrasco de família. Meu tio, que nunca tinha falado comigo na vida, estava contando para os outros que conhecia o Felipe desde pequeno e que sempre soube que ele ia dar certo. Mentira! Ele nem lembrava o meu nome na maioria dos natais. Eu fiquei ali, ouvindo ele se vangloriar por me conhecer, e percebi. Essas pessoas não me amam. Essas pessoas amam o que eu posso fazer por elas. E quando eu não puder mais fazer nada, elas vão sumir. E sabe o que eu fiz? Eu levantei e saí do churrasco. Sem explicação, sem drama, só saí. Minha mãe me ligou depois, brava. Felipe, que falta de educação! Seu tio estava falando de você. Eu respondi. Mãe, ele não estava falando de mim. Ele estava falando dele mesmo. Ela não entendeu, mas tudo bem. Eu não esperava que ela entendesse. Depois desse dia, eu cortei muita gente da minha vida. Primos que só apareciam para pedir dinheiro, amigos falsos que falavam mal de mim,
Pessoas que ficavam me comparando com outras pessoas ricas, como se eu tivesse obrigação de bancar todo mundo. E sabe o que aconteceu? Eu fiquei mais leve, muito mais leve. Eu percebi que ter dinheiro não é sobre ter mais gente por perto, é sobre ter as pessoas certas por perto. Hoje, quase 2 anos depois, meu app cresceu ainda mais. A gente expandiu para outras cidades, tem mais de 500 mil pessoas usuárias ativas, e eu consegui transformar isso num negócio sustentável. Não sou bilionário, mas estou confortável, muito confortável. E mais importante, eu sei exatamente quem são as pessoas que realmente se importam comigo. Meu irmão, 2 amigas de verdade, Dona Maria, que até hoje me manda mensagem todo mês agradecendo, e algumas pessoas que entraram na minha vida depois do dinheiro, mas que provaram que estavam ali por mim, não pelo que eu tinha. O resto sumiu, e eu nem sinto falta. Porque a verdade é essa: quando você cresce, quando você consegue algo grande, você descobre quem realmente torcia por você. E, na maioria das vezes, é muito menos gente do que você imagina. Mas sabe de uma coisa? Tá tudo bem, porque essas poucas pessoas valem mais do que todas aquelas juntas. Então, se você está passando por algo parecido, se você conquistou algo e percebeu que as pessoas ao seu redor mudaram, saiba que não é você, é elas. Pessoas que realmente te amam não mudam quando você muda de vida. Elas celebram com você. Elas ficam felizes por você. E elas continuam sendo suas amigas, mesmo quando você não tem nada. Eu aprendi isso da pior forma, mas aprendi. E hoje valorizo muito mais as poucas pessoas que ficaram do que sinto falta das muitas que saíram. Porque no final, o dinheiro não compra amigos verdadeiros. Ele só expõe os falsos. E olha, eu não me arrependo de nada. Nem dos meses difíceis programando sozinho, nem dos pedidos de dinheiro, nem das fofocas, nem das brigas com a família, porque tudo isso me ensinou quem eu realmente sou e me ensinou quem realmente vale a pena ter na minha vida. Hoje eu tenho paz, eu tenho propósito, eu tenho dinheiro, sim, mas mais importante, eu tenho clareza. Clareza de quem eu sou e de quem eu quero ao meu lado. E isso, para mim, vale muito mais do que qualquer quantia no banco. Então, se você está começando algum projeto, alguma ideia maluca que ninguém acredita, vai fundo, porque no final, as pessoas que duvidaram de você ou vão sumir ou vão fingir que sempre apoiaram, e as pessoas que realmente importam vão estar lá, comemorando com você de verdade. E quando você chegar lá, quando conquistar o que quer, não se surpreenda se algumas pessoas sumirem, e não se sinta culpado por cortar quem precisa ser cortado, porque a vida é curta demais para ter gente falsa por perto. Eu sou o Felipe, e essa foi a minha história de como ganhar dinheiro rápido me mostrou quem realmente me odiava. E, sinceramente, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque hoje eu sei exatamente com quem eu posso contar. E isso não tem preço. Se inscreve no canal se quiser ouvir mais histórias reais como essa.